Vamos lá, pessoal, parte 2, sintomas do TDAH em adultos. Então, vamos lá. Aquela pessoa que fala alto, que monopoliza as conversas. Então, se tem duas pessoas conversando, um é TDAH, geralmente a gente brinca, é um monólogo, porque só ele quer conversar, só ele quer falar. Ele tem essa dificuldade em parar para ouvir o que o outro está dizendo. Então, esse é um dos sintomas do TDAH. Se intrometer na conversa das pessoas. Então, é muito comum que um TDAH chegue no meio de duas pessoas conversando, sem perceber, ele se intromete nessa conversa, a pessoa tem que parar, dar atenção para essa pessoa e ela nem percebeu que isso aconteceu. É muito natural que isso aconteça, porque para ele aquilo é normal, mas não é normal. E a pessoa olha e fala: nossa, como aquela pessoa é sem educação. E fala mesmo pelas costas: ela é mal educada, sem educação, fica se intrometendo na nossa conversa. Mas não é intencional. Como eu falei, é muito mais impulsivo. Ele não tem esse controle, por isso que ele acaba fazendo isso. Bom, vamos lá. TDAH tem uma tendência a ser mais compulsivo por alimentos, né, por comida, por compras. É muito comum a pessoa ter essa compulsão pela comida, por exemplo. Eu tive essa compulsão alimentar, hoje eu não tenho mais, mas em algum momento, conversando com a psicóloga, eu cheguei a acreditar que eu havia trocado uma compulsão pela outra, que eu havia trocado a compulsão alimentar pela compulsão da compra. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, o meu TDAH ele foi diagnosticado tardio, então eu sempre relacionei a falta de atenção, concentração, foco, a falta de memória, tudo isso à depressão, à fibromialgia. E não, gente, hoje eu consigo entender que desde criança eu demonstrava ter esses sintomas, mas não ouvia se falar sobre TDAH. E aí, com o tempo, eu desenvolvi a fibromialgia, passei pela depressão, por síndrome do pânico, crises de ansiedade, e tudo ficou muito misturado. Quando eu me libertei, graças a Deus, da fibromialgia, eu falo que eu me libertei porque, graças a Deus, eu nunca mais tive crises. Quando eu me libertei da fibromialgia e parei com medicação, eu entendi realmente que todos os sintomas eram, sim, de TDAH. Eu já trabalhava com crianças com TDAH e não relacionava, porque eu sempre relacionei a fibromialgia e a depressão. Quando eu me libertei de todos esses transtornos, né, dessa fibromialgia, dessa depressão, de tudo isso, eu procurei sim um especialista, porque aí eu comecei a observar que estava muito frequente esses sintomas do TDAH, e aí sim fui diagnosticada. Então, é muito comum que você, muitas vezes, não perceba o TDAH quando adulto, porque você relaciona a depressão, você relaciona a ansiedade, relaciona qualquer outra coisa. Então, quando a psicóloga disse, você trocou o transtorno da ansiedade, a compulsão pela comida, pela compra. E quando eu falo compra, são pequenas compras mesmo. Ir lá no Shopee, pegar, colocar várias coisas no carrinho, comprar pequenas coisas baratinhas, mas só pela compulsão, só pelo ato de comprar, tá? Eu achei que era emocional, mas não. Já estava sim relacionado com o TDAH. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma compulsão, se pode se dizer que é boa, e que sempre me ajudou muito profissionalmente. Eu tenho uma compulsão por cursos, eu estou sempre em busca de conhecimentos.
Então, se é que eu posso dizer que é uma compulsão boa, é essa compulsão em fazer cursos, seja na área da educação, seja na área de holística, cursos de hipnose, cursos de PNL, novas técnicas para trabalhar com os meus clientes e os meus pacientes aqui na clínica. Então, sim, essa tendência a ser mais compulsivo é normal do TDAH. Baixa autoestima é comum também e entra dentro dos sintomas. Por quê? Você acaba tendo, como eu falei, essa compulsão por comida, muitas vezes você acaba engordando além do normal, você está acima do seu peso, você perdeu a sua roupa, então tudo isso vai refletir na sua baixa autoestima. É comum TDAH ter sim uma tendência maior a ter depressão, né? Como eu falei, tá dentro aí do transtorno da ansiedade. Então, tudo isso, uma coisa acaba levando a outra. É normal esse TDAH ficar se mexendo, é normal um TDAH, por exemplo, e acontece muito comigo, gente. Eu estou falando ao telefone e eu estou sempre com uma caneta, um papel do lado e eu estou sempre desenhando, eu estou sempre rabiscando. Por quê? Porque eu estou falando com a pessoa ao telefone, mas eu estou pensando outras coisas ao mesmo tempo. O meu cérebro está muito acelerado. Então eu estou sempre rabiscando, eu estou escrevendo, eu tenho a mania, ou eu estou fazendo uma casinha, ou eu estou fazendo um cachinho de uva, ou eu estou fazendo a minha própria assinatura. É muito comum você ter que ficar rabiscando por conta que você não dá conta de parar, de prestar atenção naquela conversa, no telefone, naquele momento. É comum que o TDAH faça isso. TDAH tem dificuldades na vida social, na vida financeira, na vida profissional, na vida amorosa, no relacionamento. E por quê? Por conta de tudo isso que eu já disse. Então, por que a instabilidade na vida financeira? Porque ele acaba mudando de trabalho o tempo todo, ele acaba ficando desempregado. Por que dificuldade na vida social? Por quê? Porque ele sempre, às vezes, é deixado de lado. Aí aquela pessoa é chata, porque ela se intromete na conversa, porque ela fala muito alto, porque ela não deixa a gente conversar, porque ela quer conversar sozinha. Então, só ela quer falar. Então, tem sim esse déficit na vida social. No relacionamento, como eu disse antes, a impulsividade, a dificuldade em aceitar o não, a frustração, em aceitar que errou naquele momento. Então, ela tá sempre colocando a culpa no outro. Ah, eu errei em cima do erro dele. Eu errei, mas eu só errei porque ele errou comigo. Então, ele tá sempre colocando a culpa no outro. Ele não assume os próprios erros, porque para ele não tá errado, né? E não tá, porque é a condição dele naquele momento. É o que ele consegue naquele momento. E o que ele consegue é justamente isso. Aquele pensamento acelerado, aquela impulsividade na ação, aquela impulsividade na fala. Então, isso sim atrapalha muito a sua vida emocional, financeira, profissional, no seu relacionamento. Atrapalha também na vida acadêmica. Não é o meu caso. Já foi enquanto criança, mas hoje não atrapalha tanto na minha vida acadêmica. Mas por que atrapalha? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em ler um livro em pensamento. Eu preciso ler em voz alta para que eu compreenda o que eu estou lendo. E isso é um dos sintomas também. Ler a palavra errado, porque você tentou adivinhar, escrever a palavra errado e com omissão de sílabas, troca de letras, isso é muito comum. E aí a pessoa pergunta: o que está escrito aqui? Você fala a palavra, mas não é exatamente a palavra que você escreveu. Você não consegue observar o erro naquela escrita. Você às vezes não consegue observar o erro naquela leitura. Então precisa uma outra pessoa pontuar para você. Então, por muitas vezes eu escrevi algo e postei na internet.
E aí eu sempre tenho a minha irmã que me ajuda muito e ela fala assim, Simone, ó, tá escrito errado. E eu preciso às vezes que outra pessoa me ajude apontando que aquilo tá escrito errado, porque eu estou vendo, mas eu não consigo identificar o erro. Então isso às vezes atrapalha muito na vida acadêmica. Talvez pelo fato de eu estudar muito e um pouco de treino, esse déficit não seja tão grande, né? Mas sim, atrapalha bastante na vida acadêmica. Antes de terminar esse vídeo, eu quero dizer que o TDAH, ele se empolga com as coisas. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, se de repente eu escuto um barulhinho lá fora, o meu pensamento automaticamente ele vai ficar tentando adivinhar o que é aquele barulho, o que a vizinha tá falando, e eu costumo brincar que o TDAH ele está no caminho, e aí ele vê uma borboletinha amarela. Aí ele vai em busca daquela borboletinha e de repente, quando ele olha para trás, ele já se perdeu do caminho e ele tem que começar do zero. E é mais ou menos isso que acontece com o TDAH. Ele começa um assunto, ele emenda num outro assunto, ele não termina aquele assunto que ele começou, ele tá num terceiro, num quarto assunto, e se não tiver uma pessoa ali pontuando para ele, o que você estava falando, termina aquele assunto, ele nem vai lembrar que ele começou aquele primeiro assunto. Então, eu brinco muito da borboletinha porque isso é muito presente na minha vida. Eu começo a falar e a pessoa às vezes fala assim, não, foco, Simone, vai, termina o que você falou porque você não terminou. E a mãozinha tá aqui, ó. Então, é normal, gente. O TDAH, ele tem que desenvolver estratégias para ter uma vida normal. E você consegue, sim, ter uma vida normal com medicação, com terapia, treinando estratégias para você lidar no seu dia a dia, né? Como eu falei, eu tô aqui, a perninha tá cruzada para que eu não fique me mexendo, mas o meu pezinho tá se mexendo. A minha mão, eu seguro a mãozinha para ficar um vídeo mais apresentável, mas a mãozinha ela teima em se mexer. Então é normal. E eu vou falar isso em outros vídeos. Vou contar um pouquinho das histórias que aconteceram comigo, histórias engraçadas, algumas nem tanto, mas ao longo dos vídeos eu vou contar um pouquinho sobre isso para vocês. E se você gostou do vídeo e assistiu os 2 vídeos, achou interessante, vai lá, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Curte, compartilhe com os amigos de trabalho, com o vizinho, com os parentes, tá joia? Um abraço grande, fiquem com Deus e não se esqueçam, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você.